Olá, muito bom dia para você que está comigo. Começa agora o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, em parceria com a Fundação Paulo Jackson. Hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Felipe Castro, presidente da Comissão de Saúde da OAB Bahia, e a gente vem falar, dentre muitos assuntos, sobre o Código Sanitário de Saúde da Bahia. A saúde é um direito fundamental previsto na Constituição e a modernização das leis que assistem essa prerrogativa é importante para toda a sociedade. Nas últimas semanas, o Estado apresentou o novo Código de Vigilância para a Saúde do Estado, com novidades. O novo código é mais moderno e pretende melhorar a prevenção, o controle de doenças e a proteção da população. Para entender as novidades, vamos conversar com o presidente da Comissão de Saúde da OAB Bahia, Dr. Felipe Castro, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Obrigado, Gani, obrigado aí pela oportunidade. Primeiro eu quero agradecer o convite para participar do programa e discutir um tema de tamanha relevância, tão essencial para o desenvolvimento da saúde pública e do governo do Estado da Bahia. É um momento de grande relevância, porque estamos falando de um marco regulatório. A Bahia vem na vanguarda do Brasil, apresentando o Código de Vigilância em Saúde, moderniza e fortalece a atuação da vigilância em saúde, impactando não apenas na gestão pública, mas impacta também nos setores econômicos e empresariais. E eu quero te pedir licença, só para a gente fazer uma correção. Claro. Não é Código de Vigilância Sanitária, é Código de Vigilância em Saúde. Isso para os sanitaristas, na hora que você fala Código de Vigilância Sanitária, eles têm cólicas. Código de Vigilância em Saúde. Você tem que ver que o Código de Vigilância em Saúde, ele amplia muito mais do que somente a vigilância sanitária. Ele amplia as atuações da saúde, vai muito além na fiscalização sanitária. A gente abrange também a fiscalização epidemiológica, a saúde do trabalhador e a vigilância sanitária, a vigilância ambiental. Ele traz também o Serviço de Verificação de Óbito e o Centro de Informação Estratégicas de Vigilância em Saúde, o CIEVS. Só para poder referendar também, o erro foi meu. Eu vi uma coisa e li outra. Que normalmente é extremamente natural, Gani. Quando eu erro aqui, eu dou a bronca aqui no ar. Então, é meu. Quando é o erro dos caras, eu falo aqui. Quando é erro meu, também falo. Eu li errado. Eu vou te dizer, nós ajudamos a CESAB, a Comissão de Saúde da OAB ajudou a CESAB em alguns pontos da criação do código. Toda hora a gente era corrigido pelos sanitaristas mais antigos. É natural a gente falar Código de Vigilância Sanitária. E aí a gente teve que entender que Código de Vigilância em Saúde é um processo muito mais consolidado, muito mais amplo, muito mais aprofundado. Agora, você assume a Comissão de Saúde a partir desse treino, é isso? Daniela Borges, ela vem modificando a OAB assim, de forma brilhante. No treino passado, a gente discutia com ela a necessidade da gente ter uma comissão de saúde que falava sobre esses aspectos da população, do direito à saúde referendado ao SUS, a implantação de serviços públicos. E aí Daniela cria a Comissão de Saúde Pública, na qual no primeiro momento a gente teve o presidente Thiago Campos, que um grande amigo precisou se afastar porque participava do processo de desembargador, de eleição para desembargador, e eu assumo na sucessão de Thiago Campos a Comissão de Saúde Pública. Durante os 2 anos e meio do triênio passado, a Comissão de Saúde Pública ampliou as atividades, trabalhou em diversos fatores, diversos eventos, participamos de milhares de eventos e conversávamos com Daniela que não existia a possibilidade de a gente ter 2 comissões de saúde. Uma de direito médico e direito à saúde e uma de saúde pública. A gente precisava falar de saúde de forma ampla. A gente precisava abraçar a população baiana, a advocacia que advoga na área da saúde pública, de forma mais completa, né, com cuidado, com atenção. E aí Dani, ela se antecipa esse ano, cria uma comissão de saúde e uma comissão de direito médico à parte. Então hoje a gente tem a comissão de saúde consolidada, sim, falando dos diversos setores, saúde suplementar, saúde pública, e a gente consegue aprofundar as nossas atividades com muito mais clareza, com muito mais objetividade, falando apenas de saúde. E vamos lá, vamos assim falar agora sistematicamente sobre o Código de Vigilância. Assim, ó, agora vamos lá. Eu também sou daqueles que quando eu... Olhe você aqui, ó. Olha aqui o que tá escrito aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim. Já ia me induzir de novo ao erro. Vamos falar agora sobre
o que é o Código de Vigilância de Saúde? Para que ele serve? O que é que o governador sancionou nesse período? Olha, são diversas normas e a gente precisa entender um negócio. Essa atualização, ela reflete encarar de uma nova forma a proteção da saúde pública, integrando a prevenção do sistema, com o controle de respostas rápidas a emergências sanitárias e alinhando-se com diretrizes do Sistema Único de Saúde. Perceba que existem, eu gosto de usar uma citação que um dos redatores do código usa, que eu tenho a honra de ser sócio dele, Raoni Rodrigues. Ele fala assim, existem 2 tipos de saúde. Primeiro, aquela saúde assistencial, aquela saúde que cuida dos procedimentos dentro do hospital, que cuida da saúde imediata do paciente adoecido. Sim. E a segunda saúde é aquela saúde que está por trás disso, a saúde que você cuida para que a pessoa não adoeça. Então, é o processo de regulamentar a alimentação que é oferecida, regulamentar os processos de cuidado com a saúde, com as unidades hospitalares, os sistemas de proteção à segurança pública e ao cidadão. Então, o governador, quando ele percebe que a Bahia precisava ter um impacto, usávamos um código de 1981, pré-Constituição Federal, altamente desatualizados, né? Antes do SUS. Então, o governador se antecipa, apresenta o Código de Vigilância em Saúde, atualiza as normas, compila as normas, traz procedimentos, traz segurança jurídica e coloca esse código que vai fazer, com certeza, um grande sucesso no estado da Bahia. Você fala, esse código, ele vem de 81. Qual a diferença? Código antigo. O código antigo, né? Qual a diferença que a gente pode... É um código extremamente desatualizado. É um código que a gente trabalhava muito mais com normas paralelas, atualização de portarias, do que com o próprio código em si. Então era um mesclado. Um código pré-Constituição Federal, código que não tinha a vivência do processo de constituição do SUS, que Sim. foi criado em 1988. Então isso resultava em um conjunto de normas desatualizadas, sem respaldo constitucional moderno. Já o Código de 2025, ele se alinha com as normas do SUS, as normas atuais do SUS e com a Constituição Federal, garantindo segurança jurídica. Ele regulamenta novas áreas de vigilância, por exemplo, como a vigilância ambiental e os CIEVs. Ele cria medidas específicas para as emergências sanitárias. A gente teve aqui agora o caso do Covid, a gente vê aí todos os verões o caso da dengue, da chikungunya, da zika. Então esse código ele antecipa quais são as formas que você vai precisar combater, enfrentar esses problemas epidemiológicos. É a grande pauta da sociedade hoje, são as arboviroses. Essas arboviroses, essas pandemias que a gente tem, essas endemias. O nome é isso? É arbovirose? Arboviroses. Então, a gente hoje tem que discutir como é que a gente vai impactar dentro dos serviços para proteção de dengue, de chikungunya, de Covid. Então, o código ele traz isso. E aí tem grandes novidades. Ele facilita também o licenciamento sanitário das empresas. Ele traz a possibilidade da digitalização do processo. Você vai tirar aquele... Tem que levar protocolo, processo lá, protocolo pedido. Então, ele digitaliza o processo por inteiro. A renovação de alvarás passa a ser realizada agora por 3 anos. Então, são grandes novidades, né? São processos mais ágeis, reduz burocracia, maior poder de intervenção, incluindo a possibilidade do Estado adentrar imóveis abandonados, com piscinas com água parada. Então, tem diversos fatores muito interessantes que esse código traz, revolucionando a Bahia, um estado continental gigantesco, que a gente tem várias áreas que precisam ter um cuidado sanitário muito maior. Você tá falando sobre essa modificação de 81 para 2025, mas e você falou sobre como é o termo que você usou? Arbovirose. Arbovirose. Exato. É uma novidade nesse novo código, né? Essa relação, essa formatação, ou você tem alguma novidade? O novo código traz mais novidades? O novo código ele consolida, ele compila tudo que... Era muito solto, Era tudo solto. Você trabalhava muito com decretos, com diretrizes normativas, com RD6. Então, era uma coxa de retalhos. Era uma coxa de retalho. E aí a Bahia vai à frente. Um trabalho excepcional aqui da Suvisa, doutora Rívia, superintendente da Suvisa, junto com Raoni Rodrigues, o seu imediato. A secretária Roberta dá total apoio. Roberta, secretária Santana, bacana. Excelente. Uma pessoa de fácil acesso, de bom diálogo, cordial. Eu sou fã de doutora Roberta Santana. Então, ela permite
que o Estado da Bahia, obviamente com a chancela do governador, ela permite que o Estado da Bahia comece a criar esse código, abrindo discussão para os entes da sociedade, OAB, comunidades, pessoas interessadas, Assembleia Legislativa. Tivemos diversas audiências para tratar sobre esse assunto. E a gente consegue hoje compilar todas essas normas em um só documento. E um só documento que visa, e aí essa grande novidade para mim, ela visa o bem-estar de acordo com a realidade da Bahia. Antes a gente tinha a realidade federal, São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje a gente tem uma legislação que visa o impacto na realidade da Bahia. E para mim a grande novidade é quando você faz a atualização da aplicação das sanções. Eu tenho uma aplicação de sanção adequada à realidade econômica da Bahia. Eu não tenho mais multas extravagantes de 10 milhões de reais. Eu tenho uma multa de acordo com o perfil e a aplicação econômica daquele comércio baiano. Uma multa que acontece, né? Uma multa que acontece. Eu não posso botar uma multa que vai inviabilizar a vida econômica de um comércio. Um supermercado pequeno tem uma infração, vou lá e aplico uma multa de 2 milhões. Ele não rende, não tem como pagar. Ele tem que fechar. Então essa adequação, essa modernização da dosimetria da multa, para mim é a grande novidade. A gente está falando sobre essas modificações e uma das modificações que eu sei que tem no novo código é a questão do poder de polícia. Sim. Como funciona essa questão do poder? Me dê um exemplo de como seria. Ganhei o poder de polícia. É chegar e fechar, prender, levar, olha lá, voz de prisão. Vamos lá. O poder de polícia é uma grande novidade, ele vem assim com bastante respaldo. A gente precisa, os municípios, quando forem implantar o Código Sanitário de Saúde, é importante que os municípios implantem o Código Sanitário de Saúde de acordo com a realidade do município. Eu vou fazer esse adendo aqui antes de entrar na questão do poder de polícia, porque a gente identificou algumas vezes, por exemplo, município do Extremo Oeste, que falava sobre área de vigilância sanitária em área de orla. Então era o copiou colou, um município que não tinha mar, que não tinha rio, falar de vigilância sanitária em área de orla. Então, a questão do poder de polícia é você pegar o seu agente de vigilância sanitária e outorgar a ele poder para fazer a execução do seu serviço de forma legítima. Então, você permite que o Estado e o município atue para proteger a segurança pública e garantir o cumprimento das normas sanitárias. Uns exemplos que a gente pode dar aqui, Gane, é o fechamento imediato de estabelecimentos que descumprem as normas sanitárias de segurança, né? Outro ponto importante é a apreensão de produtos ilegais, como medicamento falsificado, né? Você chega em uma farmácia, tem medicamento falsificado, o agente de vigilância sanitária pode apreender de forma legal, né? Mas ele pode aprender, chegar e de ofício falar, olha... Autua, é um processo. A legislação ela dá a possibilidade, os municípios e o governo precisam agora regulamentar, através de decretos, normas. Como então, isso era feito. Como isso era feito. E aí você vai lá, vai regulamentar o procedimento. Não tá, o cara chega, você tá, o documento tá preso, mão na parede, abre as pernas. Olha, os abusos de poder são algo que a gente vem, que a gente lida há muito tempo. Por isso que a regulamentação é um processo interessantíssimo, para que você evite o abuso de poder, regulamente a forma do acontecer e dê para os empresários também a segurança jurídica de saber que está lidando estritamente dentro do dever da lei. Doutor Felipe, eu vou fazer o seguinte, eu vou ao intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco conversando com o Dr. Felipe Castro, presidente da Comissão de Saúde da OAB Bahia. A gente volta daqui a pouco, vamos lá. Estamos de volta com o seu Direito ao Ponto, aqui direto dos estúdios da Rádio Alba, feito em parceria com a OAB Bahia. E nesse momento, para a TV Alba. Eu estou conversando com o Dr. Felipe Castro, ele que é presidente da Comissão de Saúde da OAB Bahia. A gente falava no bloco anterior, muito rapidamente, e até comentamos aqui no intervalo, essa questão do poder de polícia. Né? Como era distorcido essa relação entre a autoridade pública e o comerciante. Como é que isso você falou que vai vir normas, enfim, normativas, tal, que vai ser regulamentado. Mas como era então? Como é que isso funcionava? Como é que ficava distorcido? Olha, Gane, a gente tinha, e aí era a alegria dos advogados, né? Os municípios, os estados
não tinham definido de forma específica, principalmente os municípios, né, que têm mais dificuldade, não tinham definido de forma específica como era o procedimento de autuação no município em cima do seu poder de fiscalização, da atuação do poder de polícia. Então, por exemplo, quando a gente falava de medidas de isolamento, de fechamento na quarentena, foi um exemplo que a gente viveu aqui há pouco tempo. O município ele não sabia como impor o cumprimento na norma, porque ele não tinha regulamentado o procedimento. Então você via assim, abusos. Você brincava aqui, botava na parede, não sei o quê. Não é esse tipo de poder de polícia. É o poder de polícia de você atuar com o poder do Estado a seu benefício. Sim. Você chegar, fiscalizar, autuar, o seu ato ter validade jurídica. Sim. E isso traz também segurança jurídica para quem está sendo fiscalizado. Porque qualquer excesso, qualquer distorção da atuação da lei, cabe recurso. Então, o poder de polícia hoje, eu tenho um exemplo que eu acho sensacional. Cidades turísticas, como por exemplo Porto Seguro. A gente tem um dado importantíssimo, 45% da população de Porto Seguro não mora em Porto Seguro. São casas que estão lá para você passar férias, para você passear. Condomínios de turistas, só de Airbnb. Durante a maior parte do ano, esses imóveis ficam fechados, com piscinas não sendo tratadas, gerando coleta de mosquito de dengue e outros tipos de doenças que podem surgir. E o município não tinha o poder de forçar a entrada para fazer a fiscalização e atuar a multa. Ele não tinha essa autoridade. Então agora, com a atualização do Código Sanitário da Bahia e a normatização que o município vai precisar fazer, você outorga ao agente de vigilância sanitária poder, né? Óbvio que atrás de processos regulares, né? Desenhados dentro da normativa, de você ter esse acesso forçado a estabelecimentos, a residências, e fazer o processo de autuação com validade. O recurso e a derrubada da multa, da sanção, vai ser muito mais difícil. Mas também qualquer excesso, qualquer irregularidade por parte do agente fiscalizador, também vai dar ao fiscalizado a segurança de poder acionar a justiça. A gente tem novas tecnologias nessa questão de saúde pública, Felipe? O processo hoje de atuação na vigilância sanitária é sensacional. Você aplica hoje protocolos muito mais ágeis, a digitalização de todos os processos, acabou o papel. Acabou em 100%? Acabou o papel. Óbvio que os municípios vão precisar se atualizar, né? Vai ser um processo agora de atualização e adaptação. E a utilização de inteligência artificial. Isso dá celeridade nas respostas. Já tem a IA, mas naqueles casos nas questões mais primárias, exemplo do WhatsApp ou do... Não, a gente já tem respostas em cima de inteligências artificiais modernas aplicadas para o governo do estado. Óbvio que dentro do processo cada município vai precisar se atualizar, onde a gente trabalha já com prompts atualizados de aplicação para respostas rápidas. São protocolos administrativos que trazem celeridade ao processo, entendeu, Gane? Não é uma IA pensando como é que vai fazer saúde, é respostas ao processo. Você não demora mais tanto tempo para ter aquelas respostas de um processo que você protocola. Essas IAs já estão funcionando, essa relação já? Olha, isso é mais interno da Secretaria de Saúde do Estado. Então, é algo que a OAB não tem muito acesso. Mas, nos pontos que nós participamos, a gente já via alguns indícios de que os processos já estavam muito rápidos, né? Muito mais acelerados. Coisas que normalmente não seriam em tanta velocidade. Então, eu acredito que isso já está sendo praticado a força total. O que é que a gente tem? A gente está falando sobre Código de Saúde, sobre mudanças no Código de Saúde. Qual foi o aprendizado que a relação, e aí no seu caso, enquanto OAB, dentro da área de saúde, qual foi o aprendizado que se tirou a partir da pandemia de Covid-19? Gane, eu sou muito suspeito. Eu começo a atuar na saúde com 19 anos, ainda na faculdade. Com 19 anos? Eu tive a oportunidade de, na faculdade de Direito, ser estagiário da Secretaria de Saúde do Estado. Você fez faculdade onde? Fiz faculdade na Unime, de Lauro de Freitas. Na Unime. Então, eu venho para o governo do Estado com 19 anos. Fiquei 14 anos no governo do Estado. Passei por diversos setores. Fui diretor de unidade hospitalar. Fui assessor do gabinete nas questões de judicialização. E mergulhei, aprofundei toda a minha carreira na parte do direito à saúde. Você viveu o direito, então, ou seja, você é o cara da saúde no direito
de fato. Existem grandes nomes, mas eu posso me colocar... Você pode, que você chegou lá como estagiário, então você sabe o que você está falando. falando. Mas existem grandes nomes, eu me espelho em grandes advogados baianos. Sim. Óbvio. Mas eu tenho a honra de conviver e poder compartilhar um pouco de experiência com eles. A pandemia, ela demonstra a necessidade de protocolos claros e rápidos, cara. A gente perdia tempo discutindo como é que a gente ia enfrentar. Era uma novidade. Não tinha regulamentação, não tinha conhecia, nada. Né? Era uma emergência sanitária que a gente não sabia o que ia fazer. Eu lembro que dentro do processo falava-se de Covid-19 na Europa e a gente falava de carnaval em Salvador. Verdade. Aí depois estoura, vem aquela loucura. Dia 15 de março, meu aniversário. Pois Eu não esqueço disso. E aí esse código, ele cria medidas mais rápidas, mais céleres, como protocolos de quarentena e isolamento. Sim. Ele fortalece a integração da vigilância epidemiológica com a assistência à saúde. Então você tem uma integração dentro do sistema com a ponta e o centro administrativo. A ponta, quando eu digo, as unidades de referência. Então isso traz celeridade. Ele estabelece procedimentos rápidos, né? Com resposta a esses surtos de dengue, surto de chikungunya. Então os protocolos para enfrentar esses problemas, que hoje nós já conhecemos, já existem. E a previsão de problemas novos, já temos um modelo. Então, hoje, o enfrentamento não vai ser mais aquele enfrentamento de... São 3 meses, vai passar. Não, a gente entra agora com propriedade, com autoridade para falar sobre epidemias. Diga-se de passagem, viu, Felipe? E era algo que ninguém nunca esperou o que fosse ser. Nunca esperou. Assim, nós entendíamos, todos nós entendemos, até porque o ser humano ele é feito para ter respostas e pensamentos finais. Finais não, aqui. Não pode ficar nada abstrato, tem que ser tudo muito concreto. O ser humano ele funciona assim, 2 2 são 4. Perfeito. Pensamento lógico. E ali a gente ficava, não, é 15, é 30, é 45, é 60, é 90, é 6 meses, é 1 ano e a gente não sabe quando vai. Então teve um momento que a gente imaginou que fossem 3 anos. E a gente começou a se preparar para ficar 3 anos em casa. É um negócio assim que quando eu lembro... E os desdobramentos, cara, a saúde mental da população, os convívios, os relacionamentos que acabaram pela convivência diária, os problemas enfrentados dentro de casa, falta de renda. Foram problemas que a gente não sabia realmente como pensar. E hoje a gente já tem uma noção e já é uma grande evolução você ter uma legislação que pensa como isso vai acontecer e como amortizar os problemas de uma possível pandemia nova. Agora, falando sobre isso, a gente entra num detalhe, que é o detalhe que sempre acomete nessas coisas, que é a segurança jurídica. Né? Porque tem muito, não vou dizer que é comum, mas acontece sempre de ficar brechas jurídicas em relação às mudanças de código, porque não se previu algo imprevisível que estivesse ou que esteja longe da visão do legislador ou de quem está sentando para modificar o que está sendo feito. Como é que é essa questão da segurança jurídica do novo código? Ganem, a Bahia hoje, ela é primeiro lugar no que se refere à vigilância e saúde. A gente precisa exaltar o trabalho que foi feito, porque não tem nenhum outro estado do estado da Bahia. Esse código ele traz uma segurança jurídica porque ele elimina as lacunas legais que existiam dentro do processo. Ele pensa, ele visualiza aquilo. Foi um trabalho feito a diversas mãos. Várias audiências públicas, convidaram diversos setores da área privada, empresas, hospitais, convidaram a AB, convidaram representações de órgão de classe. Então foi algo construído a diversas mãos, vendo pelo olhar de diversos setores. Então ele elimina lacunas, ele garante a fiscalização e a atuação sanitária sejam aplicadas de forma correta, né? Ele moderniza, permitindo uma atuação ágil dentro do processo. Ele digitaliza todas as ferramentas, então você tem a visão do seu processo o tempo todo. Não tem aquela mais, eu não sei como o meu processo está. Você entra lá no sistema, abre o seu processo e você vê se andou, na mão de quem está, com quem está, qual é a demora. Então ele traz todas essas ferramentas para garantir o cumprimento das normas sanitárias. Então hoje você tem repercussão do seu processo do início ao fim. Ao fim.
Você consegue visualizar o seu Em processo momento algum digitalizado. você fica com aquela questão de Nada. como está, não sei, para onde está. Não tem mais o sentado no processo. Hoje o processo está lá, você sabe como está, os prazos são estabelecidos, você olha aquilo ali e pode impulsionar o seu processo. Inclusive para advocacia, né? Para a advocacia é sensacional, Gane. Quando você tem a regulamentação e a visibilidade do processo, é excepcional. Rapaz, eu fico feliz que essas coisas aconteçam, eu fico feliz em saber que vou colocar desse jeito. Como sempre, a OAB é partícipe dessas boas ações, sabia? Perfeito. Porque pra gente, pra população, uma coisa que eu falava aqui com o doutor Vitor Gurgel, Meu amigo. falávamos sobre a importância da advocacia na sociedade. E são nesses pequenos detalhes que a gente percebe a importância da advocacia na sociedade. A sociedade não consegue ver isso porque isso é feito de forma implícita. A gente tenta aqui trazer um pouco mais à luz a função da advocacia como um todo, não somente na defesa da sociedade, do ponto de vista do erro, do desacerto, enfim. Mas nessas atitudes, nessas ações aqui, como por exemplo, o novo Código de Saúde. É uma coisa importante, importantíssimo. As pessoas talvez não tenham essa noção. E talvez nunca venham a ter, viu, Felipe? Capaz. As pessoas talvez nunca saibam como é que tá. Essas fiscalizações das infrações sanitárias. A gente tem aí, você falou nesse primeiro momento de que agora existe um poder de polícia para poder isso acontecer. Como é que isso é feito? E aí fica a minha pergunta aqui. Isso é feito na presença, agora, a partir de então, quando o fiscal for, perguntando como leigo, como aluno, a polícia vai junto? Ele pode entrar sem mandato? Sem mandato não, sem mandado. Em regra não, galera, não é assim. Você outorga ao servidor público o poder de polícia, e não é um poder de polícia militar. É um poder de polícia do processo de fiscalização. Somente do processo de fiscalização? Do processo de fiscalização e autuação. Mas ele pode, por exemplo, a partir de uma denúncia, vamos falar sobre vigilância sanitária. Então, Perfeito. 2 minutos, meu diretor está dizendo aqui. A vigilância sanitária, eu posso, a partir da denúncia, eu posso, somente com isso, adentrar um espaço particular para poder fiscalizar? E perceba, vai ter que existir um processo de regulamentação. Você vai ter que formatar dentro do seu município, dentro do governo do estado também, quais são os atos necessários para você ter uma entrada forçada. Desde notificação, implementação de visita e confirmação da imposição da barreira ao acesso. Então você vai normatizar isso, trazendo a segurança jurídica, que falamos há pouco tempo atrás, para você implementar o processo de uma entrada forçada. Precisando, aí você brinca, né? Vai entrar com a polícia? Precisando, você pode pedir suporte da polícia. Mas o processo, para que a segurança jurídica esteja lá legitimada, precisa ter regulamentação. Eu tenho 1 minuto, então deixa eu te perguntar como é que a Comissão de Saúde vai trabalhar nesse próximo triênio. A Comissão de Saúde tem aqui a honra, né, de ter ao nosso lado o doutor Raoni Rodrigues, dos redatores do Código, sim, servidor público da CESAB, honra que eu tenho de ter como sócio. A Comissão de Saúde, vamos trabalhar com diversos seminários agora no primeiro semestre, né, aproveitando a onda do sancionamento do Código Sanitário, e a gente acompanhamos a implementação do Código e vamos agora levar a implementação do Código para os municípios, acompanhando com todos os municípios como você quer adequar o Código à realidade do seu município, né? Regiões de orla, regiões econômicas, áreas de turismo. Então você tem essa implementação de acordo com a realidade do seu município. Você não vai mais ter o copiou, colou. A gente vai promover capacitação dos advogados que tiverem interesse em atuar em uma área nova. Tem poucos advogados especialistas em direito sanitário. E além disso, a gente vai atuar na defesa e na aplicação correta do Código. Por favor, pode. A OAB, Daniela Borges e Hermes Hilarião trazem para essa nova gestão uma liberdade para o advogado ser advogado, para a categoria ser fortalecida e atuar da forma que a gente precisa, desenvolvendo o nosso trabalho com segurança. Doutor Felipe Castro, presidente da Comissão de Saúde da OAB, muito obrigado por sua presença aqui na TV Alba. Obrigado, Gabi. Eu agradeço e muito. Volte sempre, viu? Está sempre as portas abertas aqui Obrigado. à disposição. Nós vamos ficar por aqui. Você agora fica com a nossa programação. A todos um grande abraço. Até um próximo programa. Tchau.